Se você está acordando, você do sexo masculino, está acordando de manhã sem ereção matinal, então a deficiência de testosterona causa perda da força e da massa muscular, causa diminuição da libido e disfunção erétil. Quando ele coloca a testosterona adequadamente, ele tem um aumento da massa muscular, aumenta a capacidade imunológica, aumenta a densidade óssea. o problema não é sexo, não. Se fosse só sexo, podemos viver sem sexo, querido. E o seu coração? Existe correlação entre quem não tem ereção matinal e desenvolve infarto. Você tem colocado as dicas do Dr. Lair em prática? Então, conte pra gente as melhorias que o Dr. Lair tem feito em sua vida. Depois que eu parei de comer pão, meu estômago melhorou bastante, né? A gastrite, o refluxo que eu sentia, queimação, graças a Deus, desapareceu. Grave em vídeo e mande pelo WhatsApp. Vamos lá, todo mundo vendo. Todo mundo vendo. Tô no... O melhor que está tendo. Se você está acordando, você do sexo masculino, está acordando de manhã sem ereção matinal, você tem provavelmente deficiência de testosterona. Não interessa a sua idade. Mas o problema não é sexo, não. Se fosse só sexo, podemos viver sem sexo, querido. E o seu coração? Existe correlação entre quem não tem ereção matinal e desenvolve infarto. Existe correlação entre quem não tem ereção matinal e desenvolve derrame. Existe correlação entre quem não tem ereção matinal e desenvolve Alzheimer. Todas as correlações tem na literatura à vontade. É só você digitar lá no Google acadêmico que você vai ver. Testosterona e Alzheimer. Você vai ter lá 800 artigos escritos. Vai lá e pesquisa. Então eu não estou falando aqui por causa de sexo ou não, que é bom também. Eu estou falando de habilidade cognitiva, capacidade de fazer planejamento, de realização na vida, de começar projeto novo. É isso que nós estamos conversando. É o tesão aqui, ó, muito mais. É o tesão pela vida que o homem vai perdendo. Você imagina, isso aqui está a estátua de Davi, e você imagina esse Davi envelhecendo. Né? Ele vai envelhecer de quê? Ele vai envelhecer, ele vai ter problema, o cabelo dele vai cair, ele vai ficar careca. Infelizmente, o QI dele vai cair, ele não vai ter a mesma capacidade cerebral que ele tinha quando jovem, pelo menos a maioria assim acontece. O coração dele ficou mais fraco, ele não consegue mais subir escada, ele aumentou a gordura na barriga, a libido dele praticamente desapareceu, reduziu a massa muscular, ele está sarcopênico e aumentou o risco dele de osteoporose. Tudo isso que vocês estão vendo aí, ó, a queda do cabelo, o distúrbio cognitivo, o coração mais fraco, o acúmulo de gordura, a diminuição da libido, a diminuição da massa muscular, a presença da osteoporose, isso tudo é causado por deficiência de testosterona. É o chamado hipogonadismo primário. Quando você modula alguém bem modulado, você melhora todos estes aspectos. Quero que você saiba disso. E sem risco. E o bacana é isso, é sem risco. Tá? Então a deficiência de testosterona causa perda da força e da massa muscular, causa diminuição da libido e disfunção erétil, tá? Causa depressão, testosterona é antidepressivo, causa letargia, fadiga, falta de foco, causa osteoporose, causa perda de pelos corporais como um todo. A pessoa que tinha cabelo começa a perder o cabelo, perde o cabelo na axila, perde o cabelo na virilha, ele vai perdendo o cabelo do corpo como um todo e vai perdendo o cabelo na cabeça mais ainda, se tem a predisposição genética. Desenvolve uma oligoasospermia, ou seja, não vai poder fecundar mais. Se o indivíduo se casa de novo e tem deficiência de testosterona, não vai ser capaz de ser pai. E quando ele coloca a testosterona adequadamente, ele tem um aumento da massa muscular, aumenta a capacidade imunológica, aumenta a densidade óssea, aumenta a performance do desejo sexual, aumento do transporte de oxigênio, isso permite ele ter mais atividade física, mais energia, diminuição da resistência à insulina, principalmente no homem. O efeito da testosterona na mulher é diferente do efeito da testosterona no homem. No homem, por exemplo, um diabetes melhora absurdamente com a introdução da testosterona. Na mulher, não necessariamente é a mesma coisa. Inibição da atividade inflamatória. Testosterona inibe o NF-κB, é anti-inflamatório por excelência e melhora das funções cognitivas e da memória. Tudo isso faz com que a pessoa volte à vida. Então isso aqui muda todo o cenário.
em estrogênio, e estamos criando polêmica mesmo, né? Vai ser muito polêmico. Eu fico imaginando Pois é, os meus eu colegas já fiquei curiosa da dermatologistas modulação que estão hormonal assistindo, agora. entendeu? Como eu fiz o curso contigo, e a gente vai continuar, porque uma coisa que me interessou muito se fala muito mal de reposição hormonal, que na verdade a gente trata como modulação quando bem feita. Testosterona. Pois é, então você imagina, um indivíduo tem 70 anos de idade, ele vai no oftalmologista e fala assim, doutor, eu estou aqui porque eu não estou enxergando bem. Aí você imagina o oftalmologista dizendo para ele assim, eu vou lhe dar uma visão de 70 anos. Ele fala, não, doutor, peraí, eu vim cá para ter uma visão 20/20. Eu quero o melhor óculos que eu puder me dar. O indivíduo está com diabetes, ele vai no endocrinologista, o endocrinologista fala assim, eu vou te dar um pâncreas de 70 anos. Não, eu quero a minha glicemia abaixo de 100. O indivíduo de 70 anos vai no consultório do urologista. Ele está com o testículo dele tem 70 anos, ele não produz mais testosterona como produzia aos 25. Por que não dá para esse indivíduo também? Aí você vai dizer assim, mas e não corre o risco de câncer? Eu falo, não, é o contrário. O jovem de 18 anos de idade que tem a testosterona em 2000 tem câncer de nada, pô. É à medida que você vai perdendo os hormônios que você vai desenvolvendo câncer. Só que eles desenvolveram uma série de hormônios, Guilherme, que não são hormônios, que causam câncer. Que no caso, por exemplo, vamos dizer, a metiltestosterona. Então, como a metiltestosterona causa câncer, o médico pensa que a testosterona causa câncer. Papagaio come milho e periquito leva fama. Eu faço testosterona em mim mesmo há 14 anos. Eu comecei aos 52, vou fazer 67 anos de idade. Eu vou só fazer um adendo, porque eu e meu filho vamos à academia depois do dia a dia e tal, a gente vai para uma academia e vamos mudar o nosso dia a dia. Depois do teu programa, eu tive duas pessoas assim que me pegaram na porta da academia. Disseram, pô, estava assistindo, tal, pô, adoro o Lair, comprei livros, tal. Cara, eu vejo esse cara há 15 anos, ele continua igual. Mas não tem segredo. É a parte nutricional, que infelizmente não dá tempo aqui para a gente estar discutindo, é a parte hormonal, entendeu? E é a atividade física. É uma combinação. Se pergunta assim, qual que é a perna mais importante de um tamborete de 3 pernas? Não tem a mais importante. A atividade física é importante, a parte nutricional é importante, a parte hormonal é importante. Quando você combina as 3 coisas, você consegue fazer o que eu chamo de envelhecer sem ficar velho. Porque envelhecer, Miguel, todos nós vamos envelhecer. A alternativa é morrer antes. Agora, ficar velho, parar de escutar, parar de enxergar, perder autonomia, perder controle esficteriano, esquecer o nome do filho, isso é opcional. Ou seja, as doenças relacionadas com a idade hoje são opcionais. Só tem quem quer. Um brasileiro hoje de 65 anos de idade toma, em média, 6 remédios por dia. Remédios. Ou seja, é doente. É uma pessoa já doente. Ele vai levar, às vezes, 15, 20 anos para morrer. Mas ele já está doente. A testosterona, que é o hormônio masculino predominante, começa a diminuir a sua produção. A produção ocorre 95% nos testículos e por volta de 5% a 7% nas glândulas adrenais. Então, nós chamamos de hipogonadismo primário. O que é isso? O testículo começa a não funcionar como devia e vai caindo o nível de testosterona. E o cair do nível de testosterona interfere em várias coisas. Interfere na própria vida sexual, que tem 5 coisas importantes sexualmente falando. A primeira delas é a libido, é a vontade de ter sexo, que o indivíduo vai deixando de lado, vai assistindo televisão, faz tudo menos o sexo, ele vai ficando no background. Segundo, é o próprio processo da ereção, quando ele quer ter o sexo, ele tem a ereção ou não. O terceiro é a ejaculação, que quando a testosterona começa a cair, o líquido ejaculatório também começa a diminuir. E quarto é o orgasmo, que começa a perder a sua força. Então chega o sujeito nem saber se ele tem orgasmo ou não, porque é tão rápido e tão fraco que ele não consegue nem detectar às vezes. Ele tem aquela excitação, mas ele não sabe na hora que começa ou termina o orgasmo por ser fraco demais. Esses 4 componentes podem vir juntos, ou seja, o paciente pode chegar no consultório médico e dizer, eu tenho problema de libido, da vontade sexual,
eu tenho problema de ereção, eu tenho problema da ejaculação, eu tenho problema do orgasmo. Ou pode aparecer individualmente, seletivamente. Tem aquele indivíduo que tem só o problema da libido. Ele não tem vontade, mas se pintar o clima, ele vai ter ereção. Tem aquele que tem a vontade, mas não tem ereção. Tem aquele que tem a vontade, tem ereção, mas não tem ejaculação. Ou não tem orgasmo. Então, isso aí se combina muito. Então, cada caso é um caso. E é impressionante como é que pessoas de 28, 30, homens de 28, 30 anos, já começam a sofrer esse problema. Principalmente se são indivíduos que abusam do álcool, têm uma alimentação precária, faz o uso abusivo de refrigerantes, são fumantes. Então, geralmente, uma pessoa que fuma mais de 15 cigarros por dia vai terminar com problema de disfunção erétil, mais cedo ou mais tarde. Então, quando você faz esse somatório de tudo isso, mais essas toxinas, você vai encontrar indivíduos jovens que já estão, por incrível que pareça, num processo de andropausa. A boa notícia que eu tenho para todos nós é que, em qualquer momento, você pode reverter essa situação. Não é nada irreversível. Mas se não é tomado nenhuma atitude, se não é mudado o estilo de vida, se não é feito nenhuma modulação hormonal, a tendência é piorar. E aí nós vamos ver a outra parte, que eu acho que é mais importante do que a sexual. O coração é o órgão que mais tem receptor para testosterona. Na realidade, a testosterona é um hormônio cardíaco, porque ela faz o coração bater com mais força, ela dilata a coronária, ela dilata os vasos do cérebro, ela é vasodilatadora. O cérebro não consegue funcionar sem testosterona, o que dá ao homem esse raciocínio tridimensional, esse raciocínio espacial, essa capacidade de determinar onde ele está no espaço. Ele não precisa de GPS para chegar a lugar nenhum, as mulheres já precisam mais, o homem tem essa capacidade de localização espacial mais desenvolvida por causa da testosterona. É a testosterona que fortalece o osso no homem. Então, o homem que não tem testosterona, ele tem um osso fraco, ele tem um músculo fraco, ele tem um coração fraco, ele tem um cérebro fraco. E ele vai no médico e o médico diz, você tem que aceitar isso. Isso faz parte do processo de envelhecer. Isso faz parte da idade. Isso é normal. Bom, pode até ser normal estatisticamente, mas você pode reverter tudo isso. Existem tríbulos ou tribulos terrestres, que têm uma atividade muito interessante em estimular o testículo a produzir hormônio testosterona. O tríbulos terrestre é provavelmente o fitoterápico mais estudado no que diz respeito à modulação hormonal masculina. Ele possui atividade androgênica muito forte, ele ajuda na disfunção, ele ajuda na ereção, ele ajuda na ejaculação, ele ajuda no orgasmo. Ele faz o que a testosterona faz. Qual a nota que você dá de 1 a 10? Eu espero que você ajude a divulgar isso aí. Passa isso para os amigos. Um presente, mandar esse link. Para receber áudios incríveis do Dr. Laí Ribeiro, mande um WhatsApp para 99103-7921 com a palavra Eu Quero e receba conteúdo gratuitamente de um doutor que, sem dúvidas, é o melhor que tá tendo. Olá, boa noite. Meu nome é José Rangel. Sou de Linhares, no Espírito Santo. E o Laí Ribeiro é o melhor que tá tendo. Eu acompanho os vídeos do Dr. Laí Ribeiro já faz mais de 1 ano e meio. Vai fazer 2 anos que eu vejo. E há um tempo atrás foi descoberto que eu tinha gastrite. E depois que eu passei a usar os vídeos que eu sempre assisti para mim poder estar aprendendo com alimentação, eu aprendi que o natural fica muito mais barato. A natureza que Deus deixou, a farmácia de Deus, é muito mais barato do que você ficar usando química. E depois que eu parei de comer pão, meu estômago melhorou bastante, né? A gastrite, o refluxo que eu sentia, queimação, graças a Deus, desapareceu. Dou graças a Deus por isso. E o Laí Ribeiro é o melhor que tá tendo. Doutor Laí Ribeiro é o melhor que tá tendo!